Olá, amigos. Nosso encontro. Um abraço carinhoso, pedido a nosso Mestre Jesus que nos dê um domingo de paz, de tranquilidade, de harmonia. É o que a gente sempre pede. Então, vou pedir agora ao Senhor Jesus que nos ajude a buscar esse mundo de paz, esse mundo de harmonia, porque vamos aprendendo paulatinamente com a vida, com a religião, com as pessoas, vamos aprendendo que a construção da nossa felicidade na Terra, da nossa paz, é uma construção pessoal e intransferível. Não podemos passar para outra pessoa a construção da nossa felicidade, da minha felicidade. Isso é um trabalho meu. Eu vou encontrar essa felicidade na medida em que eu vá conseguindo um, um silêncio interior, a paz da consciência, sabendo que eu estou realizando coisas que estejam dentro do que é responsável, do que é justo e do que é honesto também, importante. Então, à medida que eu vá trabalhando as virtudes em mim, eu vou construindo também essa paz que nos dá felicidade, uma coisa boa. E o mês de maio é um mês muito rico para a nossa vida, regra geral. Tanta coisa boa acontecia. Na minha infância, e eu era católica, então eu ia à igreja todos os dias no mês de maio, o mês de Maria. E o maior sonho da minha vida era vestir de anjo. Nunca consegui. Até hoje não consigo também. E eu tinha vontade de ouvir aquelas meninas vestidas de anjo nas procissões. E mamãe sempre dizia que não havia possibilidade, que tudo era muito caro. Mas eu fui descobrindo com o tempo, depois que me tornei espírita também, fui descobrindo que não adianta vestir de anjo. O importante é colocarmos angelitude dentro de nós. Então, o mês de maio, desde a minha infância, sempre foi algo muito especial. E, com o passar do tempo, eu fico recordando o mês de maio exatamente no ano de 1964. Esse ano foi muito rico e muito especial, porque foi o ano em que, no dia 5 de maio de 1964, Divaldo lançou o seu primeiro livro da sua lavra psicográfica, o livro Messe de Amor. E este exemplar é da primeira edição. Uma... Hoje o livro é apresentado com uma capa diferente. Esta é a capa da primeira edição, que saiu em 64, no dia 5 de maio. E eu me recordo que o seu Guimarães mandou para mim, lá da Bahia, de Salvador, ele mandou um exemplar. Esse livro eu li todos os dias. Eu li uma página. E de tal maneira eu fiz que uma das lições que para mim representa algo lapidar, eu consegui quase que memorizar a lição toda. E eu acredito que todos nós deveríamos ler essa lição, não apenas ler, mas estar sobre ela, pensar e ver os aplicativos que nós podemos fazer em torno das orientações que Joana de Ângeles nos dá nesta obra extraordinária. A página se chama Jesus Contigo. Olha que título! Jesus contigo. Já pensou? Jesus com você. E o que é um pouco triste nessa assertiva, nesse pensamento, é que muitas vezes, possivelmente,
Jesus já esteve conosco e nós não conseguimos identificá-lo, nós não conseguimos perceber a sua presença. Semelhante àquele poema que muita gente conhece, foi distribuído em panfleto para muita gente, de alguém que está caminhando na praia e Jesus está ao lado. E a pessoa vai falando a respeito das suas lutas, das suas necessidades, da sua vida, e ele vai caminhando e ao lado dele aparece também duas pegadas. E em determinada circunstância, quando a vida da criatura se torna mais complicada, aparece apenas uma pegada. E ele então pergunta ao Senhor: Senhor, o Senhor esteve comigo na minha jornada, mas no momento mais difícil da minha vida. Aliás, nos momentos mais difíceis, quando a luta recrudescia, quando eu quase não tinha forças para lutar, o Senhor me deixava sozinho. Os seus passos não estavam ao meu lado. E a pessoa vai fazendo a sua reclamação, quando então o Senhor Jesus retruca, lhe diz: é que naqueles momentos, os mais difíceis, os mais complicados, eu te carregava nos braços. Olha que coisa linda que é realmente o pensamento, porque é assim que os benfeitores agem nos momentos mais complicados da nossa vida. Quando a gente pensa que está sozinho, nós estamos sendo carregados por eles. Quando perseveramos no esforço de concretizarmos na nossa jornada a nossa melhoria pessoal, a melhoria do nosso comportamento, da nossa mente, da nossa vida. Então, aqui nessa página, Jesus Contigo, do livro, apresento de novo, Mestre de Amor. Nesta página, ela começa assim, a Joana. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar. Oh, meu Deus! Isso acompanhou na minha juventude os meus passos. Eu pensava sempre nisso, dedicar uma, só uma, não precisa ser todas as semanas, uma das 7 noites, ao culto do Evangelho no lar. E ela diz, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Olha que coisa notável. Uma das 7 noites que a gente reúne a família, ou se estivermos sozinhos também não tem importância, mas que a gente pegue o Evangelho, leia e abre as portas do coração para que Jesus possa adentrar a nossa casa e participar conosco do nosso momento de reflexão. Então diz assim, prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho e ora, espargindo a mensagem de fé, enlaça a família, Jesus virá em visita. Olha que coisa notável. Enlaçar a família naquele momento de introspecção, naquele momento de reflexão a respeito do que nós fazemos no nosso cotidiano. E aí é um momento também de pensarmos quantas vezes durante o dia eu penso em Jesus. Quantas vezes, durante o dia, eu peço a ajuda dele, ou eu vou ao encontro dele, abrindo as comportas da alma para que ele possa penetrar e estar comigo. Então, ela continua dizendo, quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Olha que coisa linda! Quando o lar se transforma em santuário, é quando você reúne com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, ou sozinho mesmo, buscando no Evangelho a companhia do Senhor Jesus, orando e estabelecendo dentro do lar aquele clima de
clima de santidade mesmo. A gente às vezes não tem uma palavra adequada para usar. Um clima de santidade, de introspecção, de vontade mesmo de que os benfeitores venham participar conosco desse momento dentro da nossa casa, da nossa moradia. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama o vinho da paz para todos. É o nosso momento de oração, de prece, principalmente quando os filhos são pequenos e eles podem participar. E aí então, um pouco de saudosismo da nossa parte. Eu me recordo que nós fazíamos o culto, nem sempre o senhor Guimarães estava presente, porque ele trabalhava, chegava tarde, mas eu reunia com os meus 4, desde que eles estavam no carrinho de bebê, eles participavam, eu colocava o carrinho assim junto da mesa e eles também participavam do nosso culto no lar. E eu pedia a colaboração da Anete, do Marcelo, do Wallace, Paulinho ainda não falava, mas eles participavam, conversando a respeito do que significava o culto no lar. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Eu percebo que a gente comenta tanto a situação atual do nosso planeta. Falamos da violência que graça em toda parte, falamos das dificuldades que se apresenta, de como a família parece que está desmembrada. Nós comentamos tanta coisa ruim. Aí a pergunta que a gente não pode calar: o que é que eu faço para que o mundo melhore? Aí alguém pode dizer apressadamente: mas quem sou eu para fazer alguma coisa para mudar o mundo? A gente se esquece que o mundo começa em nós. Nós fazemos parte desse mundo. Esquecemos que o nosso pensamento vai se juntar aos pensamentos de uma variedade imensa de criaturas que estão pensando também. E se o nosso pensamento é positivo, vamos nos recordar que o bem é muito mais forte e precioso do que o mal. Então, o nosso pensamento pode fazer alguma coisa boa para alguém que esteja passando naquela hora em que você está emitindo uma prece sozinho. Você emite a prece e alguém passa e é beneficiado por essa vibração de amor que nós emitimos. Se alguém, num edifício de apartamento, alça os céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. É verdade, uma lâmpada esquecida que vai iluminar o caminho do viajante solitário. Quanta coisa boa a nossa querida Joana de Ângeli colocou neste livro que está completando mais um ano de existência. E eu fico olhando para ele e pensando quantas vezes foi o meu companheiro na minha juventude, na minha adolescência, quando eu abria para ler, abria para meditar, abria para pedir a Jesus, pedir a Deus que me ajudasse a trabalhar honestamente neste mundo e ter a bênção da companhia dos benfeitores amigos. Quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele
como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a Ti, possas, em casa, uma vez na semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. É o culto do Evangelho no lar. É o convite abençoado de Joana de Ângeles. E aí a gente recorda as mãos que grafaram estas páginas, mãos abençoadas que grafaram tantas outras páginas que hoje se transformam, se transformaram, se transformam e se transformarão futuramente em roteiro de luz para tantas criaturas. Seja abençoado o teu lar. Até mais.